Muito boa noite, já estamos no ar para mais uma live. Eu estou procurando aqui, daqui a pouco aparece. Estamos iniciando, então, mais uma live da Academia Mentes Audazes, com o tema Desafios da Educação. Esses desafios são... Já tratamos dos desafios da parte dos professores, já tratamos dos desafios por parte dos estudantes. Me parece que foi um dos poucos canais que trouxe a voz dos estudantes através de uma live. Foi muito bacana. A gente teve, inclusive, a presença de uma estudante dos Estados Unidos, da rede pública. E, a partir daquela live, surgiu a ideia de nós falarmos sobre um outro cenário, que são os estudantes da educação especial. Porque a educação como um todo ela é desafiadora. Então, nós temos desafios independente da pandemia, mas estamos tendo uma série de desafios durante esta pandemia com o que estamos chamando de ensino remoto. E pós-pandemia, qual será o cenário? Então, essas lives, para quem está acompanhando pela primeira vez hoje, ou quem já acompanhou outras, né? Elas se baseiam nessas três partes. Quais são os desafios, independente da pandemia, ou seja, quais eram os desafios anterior a ela, quais são os desafios atualmente e quais serão os desafios pós-pandemia. É basicamente isso. A gente fica aqui em torno de 1h30, num bate-papo legal. Quem tiver dúvidas, perguntas, vai escrevendo. Então, aqui o Nelsinho Beron já escreveu ali, parabéns pela iniciativa. A Márcia também, parabéns pela iniciativa. Então, a ideia é essa, que se você tem uma pergunta a fazer, pode fazer nos comentários que nós lançamos aqui na tela. Eu quero apresentar, e eu vou pedir que cada um faça pelo menos um olá inicial, né, uma breve apresentação de quem está participando aqui da nossa live. Eu vou começar com o professor Márcio Oliveira. Por favor, professor Márcio, se apresente para o pessoal. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Prazer enorme estar aqui hoje com vocês, agradecer aí a Academia Mentes Audazes, o JAX, né, em nome do JAX, esse convite. Prazer estar com a minha aluna, ex-aluna, né, a Madeleine, o Odimar, nosso intérprete, conhecer o César, né, conhecer a nossa outra colega que vai estar falando com a gente, muito bom. Né, sou docente, atuando na educação, né, profissional, e vou compartilhar um pouquinho com vocês os meus olhares, aquelas necessidades que a gente encontra hoje em dia em sala de aula. Perfeito, muito obrigado, professor Márcio. Alessandra, quer se apresentar? Eu sou a Alessandra. Eu sou diretora da Escola Especial Recanto da Alegria, né, onde a gente atende a nossa clientela é exclusiva de alunos com deficiência intelectual. Então, a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso, assim, sobre as nossas dificuldades, né, quais os desafios que a gente tem nesse meio também. Perfeito. Vou pedir para o César se apresentar agora, por favor, César. Boa noite, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês, a aprender nesse campo tão magnífico que é a educação especial. Estou aqui mais como ouvinte, mas quero dar meus pitacos também. Prazer enorme e quero agradecer desde já a iniciativa do JAX como esse propulsor que é de estar puxando sempre esses diálogos e tem feito um barulho aí bem bacana. O César vai ser o nosso psicólogo aqui da noite, aqui, que de repente pode auxiliar em algumas orientações também. Eu vou pedir agora para o Odimar se apresentar e depois nós vamos apresentar a Madi também. Professor Odimar. Então tá, é um prazer estar participando da live aí ao convite do JAX, né? É um prazer. Meu sinal é esse aqui, sou o Odimar, sou intérprete de Libras e estou aqui para auxiliar a Madi nessa interlocução. Prazer. Perfeito. E agora apresenta a Madi, diz para ela se apresentar e vai fazendo a tradução.
Olá, boa noite para todos. É um prazer aqui pelo convite que o professor Márcio e o Jacques também fizeram. Agradecer também ao Odimar, que é importante essa parte da inclusão, estarmos aqui, estarmos presentes, essa parte da tradução. É impossível a gente separar essas partes, então, muito bom, né? Ele vai fazer a intermediação entre nós e essa confraternização que a gente vai ter agora de uma troca de experiências muito produtivas, muito boas. Essas dicas, também com o César, né, nosso psicólogo, vai estar junto aí também, vai dar umas dicas sobre a parte de inclusão também, acredito. Muito bom essa parte dessa integração que nós vamos ter hoje. Legal. Eu vou trazer mais uma convidada aqui, a Vânia. A Vânia aceitou de última hora. A Vânia eu convidei porque a Vânia é uma batalhadora da educação especial, especialmente porque o filho dela é autista, né, Vânia? Então, é legal poder te ouvir dentro do princípio aqui, um pouquinho da tua história e, de repente, alguma pergunta que surja, tá, Vânia? A ideia, Vânia, é que a gente começou, a gente vai estar ao vivo, conforme eu quero que tu te apresente rapidamente, eu te peço isso, e depois a gente começa a fazer as perguntas e eu vou deixando o microfone de vocês mudo e liberando conforme as perguntas, tá bom? Te apresenta, por gentileza, Vânia. Boa noite a todos. Muito prazer estar aqui nessa live, então, sobre educação especial. Eu te agradeço, professor Jacques, pela oportunidade. Eu sou mãe de autista, tenho um filho de 9 anos, o Isaac, e também sou especialista, fiz pós-graduação em educação especial inclusiva, e agora eu estou fazendo uma pós-graduação em psicomotricidade no autismo. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar algumas ideias aqui no grupo. Show de bola, pessoal. Então, vamos para a primeira parte da nossa live, tá? A pergunta que nós iniciamos sempre é: quais são os desafios da educação, independente desta pandemia? Neste caso, nesta noite, quais são os desafios da educação especial? Então, nós vamos começar com o professor Márcio, que faz um trabalho no Senac Comunidade aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que ele possa nos falar um pouco dos desafios que ele encontra nesses projetos dos alunos de inclusão. Enfim, Márcio, fala um pouquinho dos desafios que você enxerga nessa educação especial, na inclusão. O Senac Comunidade faz um trabalho também de levar os alunos para o mercado de trabalho, acho que é por aí, né? Então, eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso. Contigo a palavra. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, é só escrever nos comentários do Face. A gente vai jogando as perguntas na tela. Eu peço a gentileza que, se for uma pergunta direcionada, vocês escrevam o nome de alguém. Se for para a Madi, o Odimar, ele faz a tradução e a Madi, então, responde e ele traduz para nós, tá bom? Vamos lá, professor Márcio. Certo. Então, como o Jacques já apresentou, então eu trabalho com jovem aprendiz, né, a inserção do jovem no mercado de trabalho. É um projeto, né, a nível nacional aí. E aqui no Senac, em comunidade em Porto Alegre, a gente tem turmas, então, regulares, turmas mistas e turmas somente de inclusão, né, onde só temos pessoas com deficiência nessas turmas. E eu atuo, então, nesses dois cenários, nas turmas regulares, turmas mistas e turmas de inclusão específica. A Madi foi minha aluna, então, numa turma de inclusão, numa turma fechada de uma empresa, né, onde nós tínhamos diversos perfis, né, de estudantes nessa turma, onde tinha a Madi como surdo, assim como tinham outros surdos, tinham outros colegas que eram deficientes visuais ou com deficiência intelectual. Ou seja, uma diversidade, né, numa sala de aula muito ampla mesmo, né, com diversas necessidades, assim, de atenção. E aí, então, o nosso papel, enquanto docentes da aprendizagem, neste momento, não é fazer a alfabetização, de fato, desse aluno, né, e sim eu acolher ele em sala de aula, identificar que ponto que ele está dessa alfabetização, que ponto que ele tem de conhecimento a nível gerais, conhecimentos gerais, e a partir daí trabalhar ele para inserção no mercado de trabalho. O que eu vejo, né, na sala de aula até então, com os alunos de inclusão, é essa necessidade deles
terem esse momento de se reconhecerem, saberem quem eles são, né, de compreenderem também qual é a deficiência e qual é a dificuldade que ele tem, ou também qual é a facilidade que ele tem. Né? Muitas vezes eles não sabem qual é o potencial que eles têm, não sabem qual é qual é a melhor coisa que eles podem fazer naquele momento ali, não tem muito essa noção. Então, o nosso papel acaba muitas vezes de acolhimento nesse primeiro momento, né? E aí a gente começar a trabalhar. E depois que a gente faz esse acolhimento, que a gente percebe, então identifica de fato qual é a necessidade que ele tem, ele acaba se sentindo em casa, entre aspas, e aí o trabalho de fato começa a acontecer, que é a inserção dele e a preparação dele para o mercado de trabalho. A ideia que eu particularmente desenvolvo é muito da gente identificar ele, ler ele de forma individual, porque como a gente trabalha de uma forma personalizada, quando a gente trata de educação especial, a gente precisa, então, observar, né, como eu falei no início, qual é as partes que ele está trazendo para mim daquele que é o meu objetivo, que é colocar ele dentro de uma empresa, trabalhar ele, né, da melhor forma, desenvolver as competências necessárias para que ele seja colocado numa empresa, independente da deficiência dele. Então, depois que eu faço todo esse reconhecimento das particularidades, de tudo aquilo que é de necessidade de um aluno, eu olho para o todo e olho qual é também o meu objetivo enquanto educador, né? Formador de um aprendiz nesse momento. E aí sim eu começo a trabalhar as necessidades, começo a trabalhar e vou levando ele para o todo, até onde a gente chega no momento onde nós temos já um grupo, né, já estamos num coletivo, tiro ele daquele ambiente individual, porque muitas vezes o aluno que chega para mim, ele vem de alguns vêm de escolas já especiais, alguns não têm né, toda a alfabetização completa ainda, ou trancaram, porque para ser Java aprendiz não necessariamente precisa estar estudando na questão da pessoa com deficiência. Né? Então, ela tem que estar querendo se desenvolver. Então, a gente acaba tendo vários perfis numa única sala de aula. Depois que eu faço todo esse apanhado de informação, eu começo a trabalhar o coletivo deles e a troca e a empatia, que daí ele começa a se reconhecer. Muitos chegam para nós sem saber que tem deficiência, por exemplo, com 30 anos, né, num cenário onde a gente trata a educação regular, né? Então, isso já com 30 anos, eu já sei quem eu sou, já sei o indivíduo que eu sou. Né? Muitas vezes as pessoas com deficiência não têm esse parâmetro pelo trajeto que ela vem, por onde vem a criação, vem todo o espaço de onde ela convive. Né? A Madilene é uma que veio para a sala de aula comigo, super desenvolvida, né? Super adequada a um ambiente inclusivo, e ela me indagava muito no sentido de: Márcio, pode ir mais rápido nisso, Márcio, pode ir mais devagar naquilo, porque ela já vem de uma questão de desenvolvimento. Né? Já outros colegas na mesma turma que ela fazia parte pediam para eu ir mais devagar, né? Justamente por ser uma deficiência diferente, e aí então eu tinha que identificar, então eu tinha que fazer atividades que eu tinha que desenvolver a mesma competência neles, porém de metodologias diferentes. Então muitas vezes eu era em dupla em sala de aula, eu tinha outros colegas, né, sendo bidocente comigo, para poder desenvolver uma atividade, então, para preparar e capacitar esse aprendiz para entrar no mercado de trabalho e fazer esse trabalho acontecer. O nosso objetivo, claro que é que eles sejam efetivados, que eles sejam colocados de fato no mercado de trabalho após o fim do curso, né, desse tempo que ele fica com a gente em capacitação. Né, muitos deles, felizmente, acabam sendo efetivados mesmo. Nós estamos hoje com um grande índice de aproveitamento no mercado de trabalho, depois que eles fazem a aprendizagem conosco, não só pela questão do cumprimento de cota no mercado de trabalho, mas sim pela competência que eles acabam mostrando. E aí nós estamos acompanhando isso, nós temos até um projeto que já foi premiado, né, na nossa escola, que é o programa Includo, que ele trata, então, da inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Em 2018, ele foi campeão numa feira do Senac, né, a feira de projetos que o Senac vinha fazendo até então.
justamente porque ele traz esse olhar da preparação de empresas, então, a receber, né, as pessoas com deficiência. Então, na sala de aula, eu percebo muito a questão de que o aluno com deficiência, e também até o aluno dito como regular, ele quer o acolhimento para que eu perceba ele de forma individual, quem ele é, o que ele está fazendo ali e por que ele foi parar ali. E a partir do que ele percebe isso, que ele traz essa questão que ele entendeu, que eu estou compreendendo quem ele é, quem é o indivíduo que está ali comigo, as coisas começam a acontecer, independente da deficiência. Né? Então, a gente já fez muitas atividades, a MAD, então já deu muitas palestras, né, em aulas que a gente fez. Nós tínhamos muita interação com alunos cegos, que nós tínhamos em aula também, e essa comunicação ela acontecia, e aí é o fio condutor, tudo é o ensino, aprendizagem, e aí se repete todo o círculo, onde eu estou fazendo e aprendendo junto. E é onde eles percebem isso, né, o aluno de inclusão, ele percebe isso, ele acaba acalmando, e o processo acaba acontecendo de uma forma muito tranquila, assim. Então, eu trago muito esse olhar de compreender e receber o indivíduo para depois eu trabalhar o coletivo. Legal, professor Márcio. Muito obrigado. Eu queria ouvir agora da Alessandra. Para quem não sabe, a Alessandra é minha esposa, tá? Então, ela falar um pouquinho qual é o desafio de uma escola especial estadual, pública, múltiplas deficiências, independente dessa pandemia. Quais são os desafios? Bom, na nossa escola, então, a gente tem várias, né, deficiências. Eu acho que uma das coisas, assim, também das dificuldades que a gente tem como escola pública, né, são as questões que a gente não tem muito investimento também em formação, né, dos professores. Então, a gente faz com o que compete, assim, com coisas do CPM, mas, assim, da mantenedora, às vezes a gente não tem essas formações contínuas, né? E a escola especial, no caso, ela vem tendo uma diferença de alunos muito grande, né? De uns anos para cá, eu estou há 17 anos nessa escola, e, assim, a clientela mudou muito, né? Porque com a questão da inclusão, os alunos, os que a gente tem mais antigos, que a gente tem alunos de 40 anos, esses alunos, muitos deles hoje eles estariam incluídos, né? Não seriam nossos. Então, a mentalidade também mudou muito com relação a isso, a questão de que na nossa escola a gente tem, Márcio, uma dificuldade muito grande de que os nossos alunos têm alguns que têm condições de ir para o mercado de trabalho, mas a função de ganharem o benefício, né, de prestação continuada, os pais ficam receosos, né, os pais ainda têm muita questão de proteger esse filho, de que como é que vai ser, de não querer que eles se frustrem, né, porque também a gente, quando recebe os pequenos lá na escola, alguns que tiveram uma questão de ir para o ensino regular e não deu certo, muitas vezes eles chegam com a autoestima muito baixa, e aí eles acabam se encontrando lá, porque tem pessoas que são parecidas com eles, né? Então, que são aceitos ali nesse grupo. Então, essa questão depois do mercado de trabalho é uma questão que dá muito medo nas famílias, né? De que, não só de perder a questão do BPC, mas a questão da insegurança do filho de novo sofrer algum tipo de preconceito, né? Então, essas questões, assim, de que a questão da saúde pública impacta muito dentro da escola especial, porque a gente tem, os nossos alunos não têm os atendimentos adequados, muitos, às vezes, tem que ficar 2 meses sem ir na escola, porque a marcação do médico não tem como marcar um médico antes, estão sem medicamento, estão fazendo adequação de medicação, né? Então, não tem um atendimento psicológico, tudo isso são coisas que vão impactando dentro da escola, querendo ou não, às vezes a gente tem que fazer trabalho de psicólogo, que não é o nosso trabalho, né? Um aluno que não tem condições de fazer uma fisioterapia, agora as escolas especiais a gente também está sem professor de educação física, então são muitas coisas
que a gente acaba abraçando que não é do nosso trabalho, e às vezes o que é para ser do nosso trabalho acaba não sendo tão satisfatório também em função disso, né? Da gente abraçar tantas coisas que não compete a nós da educação, né? A questão assim de trabalho, até mesmo com o grupo de mães, assim, que às vezes a gente acolhe essas famílias, né, que estão muito apreensivas com algumas coisas dos alunos, que nos dão um apoio também. Né? Não existe um trabalho na educação especial se a gente não tiver um trabalho junto com a família, porque não adianta a gente trabalhar de um jeito e a família ir para o lado contrário, né? E vice-versa. Então, a gente tem que estar sempre em consonância, né? As duas coisas, porque pelo bem do aluno mesmo, né? Perfeito. Só dando continuidade, a gente já está recebendo aqui algumas perguntas, mas eu quero primeiro fazer uma rodada. Tem, inclusive, um colega aqui do Senac, já de Blumenau. Pessoal, quem puder e quiser compartilhar, basta pegar ali na página Academia Compartilha e pode fazer perguntas ou comentários nos comentários que tem ali do Facebook, que a gente vai jogando aqui na tela, tá? A Márcia é de todos. Veio aqui a Márcia, tá? A Márcia é uma colega da Alessandra, ela é para ti, Márcio, só para a gente responder. Depois eu quero ouvir a Madi e a Vânia sobre esses desafios da educação. Então, a Márcia coloca o seguinte, ó. Márcio, esse trabalho do Senac é desenvolvido em todos, daí ela completou, os Senacs, inclusive no interior. Ela mora em Torres. Ela mora em Torres. Se tu puderes responder. A nossa diretora Liliane colocou que sim, todas as escolas do Senac atendem alunos PCDs, né? Sim, minha diretora Liliane. Mas fala aí, Márcio. Legal. Show de bola. Como a diretora já falou ali, comentou, sim, todo o Senac, né, RS trabalha com a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e vale ressaltar aquilo que a Alessandra trouxe antes, que o medo, né, das famílias de perder, né, o benefício quando se trata de mercado de trabalho. Exatamente, a gente não perde, o aprendiz, na verdade, PCD, ele não perde o benefício porque trata-se de educação, ele está em desenvolvimento, né, ele vai ter a carteira assinada por uma empresa, porém, ele está sendo desenvolvido para ser inserido no mercado de trabalho. Por categorizar como educação, ele não perde, né? Então, isso é muito recorrente, essa dúvida. Muitas vezes, quando a gente faz atividades que traz, né, a questão do que é o programa Jovem Aprendiz, e falamos que a nossa escola aqui em Porto Alegre, Senac Comunidade, é uma referência, né, em inclusão, a gente acaba tendo essas perguntas, e ela é bem recorrente, bem comum, mas a gente deixa claro, então, que não perde nessa questão do benefício por se tratar de educação no programa Jovem Aprendiz. Se ele for contratado direto por uma empresa, é outro contrato, porque o contrato do Jovem Aprendiz, ele acaba sendo temporário, né? Ele tem um tempo, ele é temporal, então ele tem um início e fim do contrato. Por isso que não perde o benefício, então. E aí é uma das coisas que a gente tem que disseminar muito, porque depois que chega na gente, né, nossa, fiquei tanto tempo esperando para o meu filho entrar por medo, precisei me estabilizar, porque eu pensei que ia perder o benefício. Então, tem isso. Para a colega lá de Torres, né, indico que procure a unidade do Senac, por exemplo, né, no litoral, para verificar se tem turmas de aprendiz PCDs, ou até mesmo outras turmas de outros cursos, né, que sejam inclusivas. O Senac todo atua com esse olhar, né, toda a diversidade está acontecendo no Senac, sim. Legal, legal. Bom, agora eu quero que se apresente, exploda para nós, fale tudo que tem que falar, a Madi, né? Então, a Madi vai contar um pouquinho aí quais eram os desafios dela enquanto estudante. Estudou, acho que no colégio Padre Réu, se eu não me engano, também fez turma do Senac. Madi, fala um pouquinho para nós, na tua visão, quais foram os teus desafios na educação, enfim, fala um pouquinho para nós. Aí o Odimar vai traduzindo aí. Então tá, tudo bem. Então, eu sou surda de nascença, tá? Então tenho minha própria identidade surda, minha família toda é surda, não tem ninguém ouvinte na minha família. Então, a escola que eu estudei e frequentei era toda de surdo, era uma escola especial de surdo, não tinha ouvintes, era propriamente só para surdo. Cresci lá, me formei lá,
foi um grande intercâmbio que a gente teve entre nós, um aprendizado muito bom. Depois de ter me formado... também na escola também tinha algumas pessoas de... Não necessariamente tinha que ser a mesma faixa etária, podia ser outras também. A gente sabe que tinha tem pessoas também que tinham dificuldades também de aprendizagem, então tem uma separação dentro das salas mesmo, né, sendo especiais para aqueles que desenvolvem mais rápido que os outros. Depois eu me formei, fui para outra escola, própria de surdos também, e atualmente estou fazendo faculdade, né, faço uma parte da minha primeira turma inclusiva na faculdade que eu estou fazendo, né, que é pedagogia bilíngue. Claro, tem minhas ansiedades, tem minhas dificuldades, porque imagina, são palavras que eu nunca vi na língua portuguesa e que existia e que é de alto nível, podemos assim dizer, e eu ficava angustiada com isso. Como é que eu posso aprender? Será que isso vai ser igual? Será que essas palavras combinam com a nossa cultura surda, com o nosso jeito surdo? Eu ficava muito angustiado, isso me deixava muito triste, mas mesmo assim eu me esforcei, me adaptei, vi as palavras, tentava, que são palavras que são muito importantes para nós, né? E o que eu fazia? Eu grifava elas e depois eu tentava adaptar elas para a própria língua minha, né? A língua de sinais. Eu começava a ver e fui revendo, fui memorizando essas palavras novas e fui me adequando. Claro, é um aprendizado, tudo é um esforço que a gente precisa. Então, não for, então a gente vai indo lá, é o nosso desejo, meu desejo principalmente, né? Que, não tenho dificuldade de estar querendo desistir, estar rompendo nesse momento, não. Vou estar engatinhando, vou estar aprendendo com meus colegas. Se tenho dúvida, eu pergunto. Meus colegas também ouvintes também ficavam apavorados, porque às vezes tinha disciplinas em língua de sinais que também não sabiam, e para mim já era coisa já normal. Então a gente trocava isso, porque como a disciplina é bilíngue, né, bilinguismo, então é o curso de pedagogia, então tem que ter esse intercâmbio, as pessoas têm que aprender como ensinar para surdo, como ensinar para ouvinte. Então foi uma troca para nós. Eu ensinava a língua de sinais, eles me ensinavam português, e assim a gente foi crescendo. E essa situação agora que nós estamos vivendo sobre a parte, vamos dizer, da internet, da web, é a primeira vez que está acontecendo isso com nós, né? Eu, na parte da deficiência, e eu estou vendo isso agora dentro da escola, estamos vendo que é uma coisa que não é diferente, é uma coisa normal, podemos assim dizer, para nós. Ela é normal ainda, essa parte inclusiva, porque os deficientes... dentro da nossa própria comunidade, a gente é muito visual. Tem a nossa angústia. Então, mais ou menos assim, nessa parte a gente pode mudar, a gente pode aprender. E no primeiro momento, o professor Márcio, quando a gente estudava lá no Senac, quando ele começou assim, a gente ficava apavorado. O que está acontecendo? Como é que a gente vai ver essa dificuldade? Mas é tudo questão da nossa mente, a gente trabalhar a nossa mente. Vendo essa parte, a gente vai mudando. E depois foi um desafio, porque eu provocava ele me provocava, e a gente foi aprendendo junto. Até que hoje a gente consegue até conversar um pouquinho, né? Mas porque é a cultura. Que nem depois tinha a nossa colega, que ela tinha deficiência visual, a gente conversou com ela, eu conversava com ela, imagina, uma pessoa cega e eu surda conversava. Era difícil? Sim, no primeiro momento, mas depois a gente foi adaptando, e o professor Marcos foi nos mostrando como é que a gente podia ver, como é que a gente nos adaptando, como é que a gente poderia melhorar, ou será que combinava ou não combinava com a minha deficiência com a dela. Então, eram essas trocas. Então, foi uma estratégia que a gente criou, né? A gente usou muito o quadro era muito importante para nós. Claro, a gente usava computador, mas o quadro era importante porque ali ficava gravado as palavras que a gente ia ver, os sinais que a gente ia criar e como é que a gente ia tratar isso, não só para mim, mas para nossos colegas também. E eu ficava vendo o significado disso, e eu começava a perceber, começava a trazer exemplos, nós trazia exemplos, e eu gosto de copiar. E eu copiava tudo que ela trazia, e dentro depois do grupo, que a gente formava grupo, fazia algumas atividades, a gente ficava martelando, como é que a gente vai fazer isso? Não, a gente não podemos ficar sempre numa coisa simples, eu não consigo, eu não posso, não tem comunicação. Não. Dá sim, professor Márcio, dá, vocês conseguem, vão lá, vão lutar para isso. E a gente martelava, a gente ficava pensando, e nos adaptando. Então, era um problema? Era. Mas a língua de sinais era um problema? A língua oral, né, era um problema? Não era. Isso eram barreiras que talvez a gente causava na nossa própria mente. Mas depois que a gente mudou isso aí, ficou muito mais fácil. E a gente chamava depois o intérprete lá, né? Chamava o Odimar. Odimar, nos dá uma dica aqui, como é que é? Não, para, tu não vai nos ajudar mais. Vamos ver. E assim a gente foi progredindo cada vez mais, assim. Claro, quando era essencial, a gente chamava para traduzir, ou a gente escrevia, porque como era muitos grupos, então o intérprete não podia ficar se dividindo em todos, né? Mas então assim a gente começava a lutar.
com nós mesmos para entender o que era a língua portuguesa, entender o significado das palavras. Nos acostumamos, porque primeiro as pessoas estão acostumadas com a língua portuguesa, né? E nós com a língua de sinais. Então a gente teve essa troca, porque a língua mãe minha é os sinais, e a língua dos ouvintes é o português. Então até essa troca. Da Raíssa também, que era uma deficiente visual. Gente, foi maravilhoso com ela, assim, porque como ela era cega, a gente teve essa troca, ela aprendia, conversava com nós também. Foi enriquecedor, assim, ter experiência com outras pessoas. Então, foram vários caminhos, várias técnicas de aprendizagem que foi muito importante para o meu ensino também. E eu fico imaginando, assim, que no mercado de trabalho, ou se era possível mesmo a parte da inclusão, as pessoas pensam que não, mas tem dificuldade? Tem, mas tudo é um começo, tudo precisa, tudo temos que romper acabar com essas barreiras e que a gente possa trabalhar, que a gente possa parar com ser introspectivo. Vamos externalizar todas as nossas ações, nossos pensamentos, conversando com as pessoas, não tendo medo, participando. Imagina, as pessoas, antes a gente tinha medo das palestras, de palestrar em público ali. Não, vamos, motivando. Então imagina, uma surda motivando os ouvintes me motivando, nos empurravam. E foi uma coisa legal, que não era uma coisa pesada, a gente ria bastante, a gente treinava, a gente ensaiava, e depois a gente apresentava para os nossos colegas, para as outras turmas, e isso é uma troca. Então, essa parte pedagógica é muito importante, nos ajuda muito a nos estimular, principalmente essa troca. Não ficar naquela coisa, escreve. Não, deixa de lado o papel e vamos para a parte prática, que às vezes é muito importante. Porque, claro, tem altos e baixos, a gente sabe que todo mundo às vezes tem seus momentos devido às suas deficiências, a gente sabe que algumas pessoas fica triste, que alguns até largam o curso, abandonam, né? Aí parece que o mundo está acabando, mas pelo contrário, a gente consegue resgatar, consegue trazer, porque a vida é isso, né? É altos e baixos, e a gente consegue depois depois que a gente luta, concretiza nosso sonho de se formar, a gente consegue ser efetivado pelas empresas. A gente sabe que algumas pessoas têm alguns surdos, que eu sei, que a gente conhece, que estudavam também, eles participavam lá no Senac, mas eles tinham eu não quero continuar no Senac, eu não quero ser efetivado porque eu quero continuar com o meu benefício. A gente sabe que as pessoas têm esse pensamento, mas ficar em casa, o benefício, a gente não vai aprender, a gente não vai crescer, né? Então a gente começa a ficar mal, então nossa autoestima já começa a perder, então a gente começa o quê? Ficar pensando, eu sou deficiente, eu sou tadinho. Não, acabar com essa visão, nós somos todos iguais, não interessa a nossa deficiência. Antes eu também pensava, tadinho e tal. Não, vamos mudar, vamos estudar, nós temos capacidade, nós somos humanos, nós sabemos raciocinar, nós temos deficiência, mas é só uma limitação temporária. Vamos ver a própria identidade de cada um, assim, nos esforçando, não querendo deixar de lado, mas o mais importante é ter sempre uma pessoa que nos puxe, né? Que nos puxe, que nos motive, que passe o sentimento positivo, que a gente possa crescer cada vez mais. Isso é a parte mais importante da nossa vida. Legal, o professor Márcio ficou no escuro, faltou luz lá para ele de novo. Então, o curso que a gente viu assim, de conhecimento dos direitos ou das deficiências, as metodologias de ensino, foi tudo ótimo, né? Mas a gente sabe que tem alguns lugares que as pessoas elas não estão preparadas para isso. Então, eles têm foco individual. A gente sabe que tem pessoas que têm, meu foco é outro. Mas nessa parte, é mais importante a gente pensar em todos. Obrigado, né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês aí. Obrigado pela atenção. Sabe o que foi mais legal? Muito obrigado, Madi. É que o professor Odimar falando, para quem está chegando, daqui a pouco eu acho que era o Odimar dando o recado e a Madi traduzindo. Eu não sei se vocês ficaram com essa sensação, porque foi, para nós que a gente sabe, não, mas foi muito legal. É sensacional dar voz a nós que somos analfabetos em Libras a um surdo. É sensacional. E essa é a verdade, nós somos analfabetos nesta linguagem. Só antes de dar continuidade, a Márcia agradeceu aqui o comentário do professor Márcio, né, da Liliane. Aí a Silvia Luquezzi fez uma pergunta, a partir de que idade pode frequentar o Senac? A nossa diretora já respondeu também, depende do curso, né? O curso de aprendizagem é a partir dos 14 anos.
Vem a Elisa aqui, faz um comentário bacana, né? Tem uma filha especial com síndrome de Down, frequente escola regular, Colégio Odila, em Ipanema. É o Colégio Odila Gay, perfeito. A gente fez semana passada uma live com alunos e aí... Isso, com a vice-diretora, e também tinha uma aluna de lá semana passada. E a Nádia também está participando. Lembre-se, pessoal, perguntas aqui pelos comentários, podem compartilhar. Agora a gente queremos ouvir a Vânia. Vânia, fala um pouquinho para nós da tua experiência como mãe de um menino autista, qual é a idade dele, como é que, se ele está em escola, enfim, conta um pouquinho aí para a gente. É o teu momento agora, Vânia. Só libera o teu som aí. Pois é. Então, foi falado muito em motivação, envolvimento da família na escola, né, para que ocorra a inclusão. A sua esposa falou muito bem nisso, e realmente é bem dessa forma que acontece. Quando temos um diagnóstico, né, aquele filho tão amado, tão esperado, tão programado, como foi o meu e muitos outros, quando recebemos um diagnóstico de autismo ou de qualquer uma outra deficiência, 80% das mães, principalmente, porque 90% que abre mão da sua vida profissional, dos seus sonhos para cuidar do filho com deficiência é a mãe. Os pais, geralmente, continuam provendo o sustento da casa. Esse luto emocional é muito difícil, e ele muitas vezes nós passamos por ele sem sentir, inconsciente. Eu passei por um período de depressão bem profunda, de falta de aceitação, logo que descobrimos o diagnóstico. Morávamos na região metropolitana, abri mão do meu serviço, trabalhava na Fé Comércio, já fazia 10 anos, tinha um bom cargo, um bom emprego, estudava, e quando soube do diagnóstico, então abri mão de tudo, porque o meu esposo é policial militar, ele não tinha como abrir mão, né, não teria como fazer isso, então eu fiz esse sacrifício em prol do meu filho. E foi um período muito difícil. Nesse momento, nesse luto emocional que a gente passa, não queremos contato com ninguém, ficamos com mania de perseguição, parece que todo mundo nos olha diferente, e a maioria das famílias tem a tendência, então, de ficar reclusa na sua casa, não tenho mais vida social, não quero mais levar na escola porque olho diferente para o meu filho, porque ninguém entende. E nas escolas, não é o caso da escola que meu filho estuda aqui em São Borja, escola municipal, aceitou meu filho de braços abertos, foi uma bênção. As professoras, é uma escola 100% inclusiva, escola Cândida Vargas aqui em São Borja, mas eu vejo em outras mães essa dificuldade de inclusão, os professores ou a equipe da escola muitas vezes não está preparado para receber os traumas que aquela família traz junto com a criança com deficiência, seja ela qual for. No autismo, em especial, eu falo porque o autismo ele é muito incógnito. Tem autistas de diversas maneiras. Tem autistas carinhosos, tem autistas agressivos, tem autistas seletivos em relação à alimentação, tem autistas com hiperatividade. Então, são sintomas muito diferenciados que demanda muito entendimento, muita calma, muito estudo, e como ela falou, precisa de profissionais capacitados e muita capacitação, né, para entender tanto a família, a ansiedade da família para que aquele filho seja incluído naquela escola, quanto entender a própria criança com deficiência. Chegando aqui em São Borja, nós então levamos o nosso filho na APAI, aqui em São Borja, que é maravilhosa também, a APAI aqui. Ele faz todas as terapias na APAI e estuda na escola municipal. Eu identifiquei então um grupo de mães
né? Porque a maior dificuldade, logo que descobrimos a deficiência, é identificar pessoas que estejam passando pelo mesmo problema que nós estamos. E que, conversando com essas pessoas, elas entendam a nossa linguagem. Porque quando eu morava em Canoas, eu não conhecia ninguém que tivesse nenhum, assim, raras pessoas com deficiência. Na verdade, a gente não, talvez até conheça, mas não enxerga aquelas pessoas, né? Porque tu não tem nenhum caso, não tem um problema relacionado àquilo. No momento que tu passa pela situação, tu consegue enxergar tudo ao teu redor, o que está acontecendo. E eu me sentia muito sozinha. Eu pensava assim, ninguém tem esse problema, é só eu que tenho um filho autista. Eu vou numa festa de aniversário, eu vou num lugar e só eu. O meu filho que é diferente, o meu filho que não come, o meu filho que não interage, o meu filho que chora, e isso me chateava muito. E quando eu cheguei em São Borja, que eu identifiquei um grupo de mães que tinham os mesmos problemas que os meus, e isso, de certa forma, foi uma cura emocional, porque eu pude compartilhar ideias, eu pude conversar com a fulana que o filho passa por isso, que ele tem os mesmos sintomas que o meu, que ele não consegue, e nós começamos a compartilhar essas experiências, e isso foi maravilhoso. E hoje nós temos um grupo de mães que nós realizamos atividades periódicas com mais de 70 mães. A grande maioria de autistas, porque nós iniciamos com as mães dos autistas. Hoje nós temos de todas as demais deficiências. E encontramos uma na outra a cura emocional, a cura pela conversa, pela troca de experiência, e a mãe. Eu estou me referindo à mãe porque eu tenho um grupo de mães, mas é óbvio que tem muitos pais participativos e que ajudam e que são o ombro amigo também, né, neste momento. Mas no momento que a mãe ela estiver centrada emocionalmente, que ela estiver curada, ela vai ajudar muito mais o filho com deficiência e vai ajudar também na escola, porque é muito essencial que os pais participem na escola, que orientem as professoras. Na escola que meu filho trabalha, eu tenho uma parceria bacana, maravilhosa, com todos os professores, desde a diretora, eu dou dicas, estamos todo o tempo nos informando via WhatsApp, olha, ele está com esse costume, ele pegou essa mania, ele teve essa evolução, ele regrediu nesse ponto, e isso é magnífico, porque a gente constrói o conhecimento dele. Né, a gente constrói junto, e na PAI a mesma coisa, nós estamos em contato com as professoras, então a integração da família é essencial, e é isso que nós conversamos no grupo de mães, incentivamos as mães, conversem com as professoras, vão na escola, levem os filhos nos lugares, as pessoas precisam saber o que é o autismo, né, porque muitas pessoas não sabem, muitas pessoas nunca nem pisaram na APAI para saber como que é a educação especial, como que é lidar com uma pessoa com deficiência. E hoje nós temos aqui em São Borja também, já faz um ano que foi criado a primeira invernada de inclusão, invernada gaúcha, né, na qual eu sou coordenadora do Centro Nativista Boitatá, que é a nossa entidade tradicionalista, e é uma invernada que tem 44 membros, todos, aliás, a metade deles, 22, têm deficiência, e 22 são peões e prendas que dançam em outras invernadas e se propuseram a dançar com os membros com deficiência para que acontecesse, então, a inclusão. E foi uma coisa maravilhosa, nós temos até uma cadeirante, né, temos deficiente visual, temos síndrome de Down, temos todas as deficiências nessa invernada, e uma inclusão maravilhosa, assim, até hoje eu sou eternamente grata ao Centro Nativista Boitatá, eu como mãe, porque meu filho também dança na invernada, e aos patrões, Flávio, Gelsi, aos instrutores, Bruno e a Dani, que devem estar nos assistindo, porque eles abriram as portas, né, e teve, inclusive, relatos de mães nas quais os filhos convulsionavam com muita frequência, e a partir do momento que viram na dança, pararam as convulsões. Isso para nós foi maravilhoso, foi gratificante, foi emocionante, inclusive, porque a dança ela cura, ela liberta. Então,
sempre estamos envolvidos em eventos de inclusão, incentivando as famílias que façam seus filhos participar dos eventos que, como a Madilene disse, eles são capazes, eles podem, né, frequentar a escola, frequentar os lugares, frequentar as atividades de cunho social da cidade, desde que tenhamos do outro lado pessoas compreensivas e pessoas que têm empatia, recebendo essas pessoas com deficiência, isso é o mais importante. E aí, então, a própria criança, o adolescente ou o adulto com deficiência, ele vai se sentir acolhido, ele vai se desenvolver com as suas limitações, mas ele vai conseguir participar e se desenvolver de tudo. E a maior prova disso é o meu filho, quando chegou na invernada, ele não queria saber de nada, e aí com o acolhimento, com a compreensão, com o entendimento, né, ele hoje já dança na invernada, e eu sou muito feliz com isso. Era essa a minha contribuição. Muito obrigado pelo teu depoimento, continua aqui que a gente vai ter mais conversa, muito legal. Pessoal, lembrando, perguntas, comentários, é só escrever ali no Face que a gente joga para a tela, tá? A Madilene quer falar ou não? Acho que não, né? Não. Ah, tá. Eu queria ouvir agora... Se tiver uma pergunta... Oi? Se tiver uma pergunta para ela, tá bom. Se tiver uma pergunta para ela... Professor Odimar, fala um pouquinho, Odimar, da tua experiência aí na tradução, enfim, também trabalha nessa área, para a gente escutar um pouquinho os teus desafios. Bom, vou tentar fazer sinalizando um pouquinho para ela entender claro também, mas a Madi, ela já conhece um pouco da minha vida, porque eu expliquei um pouco, né? O que aconteceu quando... Só para dar um resumo rápido também, como eu cheguei até ser tradutor, né? Até eu chegar a essa profissão. Antes, eu frequentava escola regular, né? Até no meu primeiro ano. Mas o que aconteceu? Eu ficava muito dentro daquela sala de recursos, o SOI, né? Ficava dentro do SOI, porque eu era uma pessoa muito agitada, eu ficava dentro da sala de aula, depois saía, ficava e saía. E aí as professoras me tiraram e botaram naquela sala de recurso, né? Que na verdade não era sala de recurso, era tipo um AE, como se fosse hoje, né? AE, como se fosse. E aí eu lá ficava com os outros deficiências junto. Eu ficava junto com os outros deficientes. E aí eu comecei a fazer muitos amigos lá dentro dessa escola, né? Que foi bem legal. Ela não era inclusiva, mas tinha algumas deficiências que ela apoiava. E aí eu comecei a ter contato com eles, e fui desenvolvendo. Depois eu saí dessa escola, me formei, fui para outra, né? Aí fui fazer o meu segundo ano nessa escola. E casualmente eu tinha um colega nessa escola que também tinha deficiência. Ele era cego. E aí eu comecei a ter contato para ver como é que se trata com o cego, como é que se lida, como é que conversa, o que precisa. Se vai atravessar a rua, eu pego o teu braço, ou boto a mão em ti, como é que faz? Aí ele começou a me explicar como é que era. Então, na minha trajetória, eu sempre tive contato. E depois eu vim descobrir que eu tinha déficit de atenção e hiperatividade. Porque eu era muito agitado, não conseguia. Então eu descobri que eu tenho TDAH. E aí eu comecei a participar, comecei a ver algumas outras deficiências, eu comecei a ver as deficiências e vi que a língua de sinais me ajudou, porque me dava foco, eu não ficava tão agitado, me dava foco. Então, e aí eu comecei a desenvolver mais. Então, na língua de sinais, para mim, se usou um pouco mais fácil de aprender, porque eu comecei a focar. Eu via as mãos, via que era muito visual, e para mim isso me prendia. Eu conseguia, me atraía, eu ficava. Aí deu certo, aí eu desenvolvi mais na língua de sinais. Depois fiz cursos, aprendi mais a desenvolver mais a língua de sinais, assim, a ser intérprete, a ser instrutor, e chegamos no Senac, chegamos no Senai, chegamos em outras entidades, né, trabalho, e atualmente eu só trabalho só com isso, eu foco só no surdo, né, trabalho com surdo, ajudo na tradução, quer seja jurídica, quer seja dentro da escola, no fórum, ou que seja médico, qualquer atividade, eu estou lá para apoiar eles, né? Até aula particular eu também dou, ajudo quando precisam. Essa é a finalidade. Essa é a minha trajetória nesses 20 anos, mais ou menos, é isso. Muito legal, professor Odimar. Interessante como o caminho que te percorreu enquanto estudante te levou ao que tu és hoje, né?
Achei sensacional esse teu depoimento. César, fala um pouquinho para nós aí, tu que está escutando, anotando, César gosta de ouvir, escutar. Que percepções tu teve até agora, meu nobre? Eu não sei, vocês me permitam, por favor, eu não sei se eu anoto, se eu grito, se eu me entusiasmo ou se eu choro de emocionado que fico, porque o trabalho da academia, ela nasce justamente de uma pretensão, que a gente conversa, né, Jacques, é pretensioso demais até, né, dizer que nosso propósito é inspirar pessoas que façam um mundo melhor. Ouvindo vocês falar, a impressão que me dá é que a vida sempre arranja um meio. O depoimento do Odmar, a fala da Vânia, a história da Madilene, são questões tão pontuais, assim, claro, a presença da Ali aí do teu lado, que tem uma realidade um pouquinho diferente, me parece, são coisas que tocam, né? O Márcio, com uma questão da escola mais profissionalizante, então nós temos aqui, conseguimos uma diversidade nessa live que é impressionante, assim, o quanto a gente vê as coisas conspirarem quando a gente começa a sair da casca. E como isso é importante na sociedade, como isso, num momento como esse que a gente está vivendo, onde a gente está supostamente isolado, né, a gente consegue reunir uma diversidade tão grande. Isso é encantador, eu fico emocionado mesmo de saber. Eu queria só pontuar algumas coisinhas assim que eu fui anotando, isso dá um outro encontro talvez, né, não quero tomar muito tempo do pessoal, mas assim, eu citei da realidade que eu conheço pouquinho, né, pontualmente da escola especial, do exemplo da Ale, e de outras escolas especiais com as quais eu tive contato na minha carreira, do município de Porto Alegre. Porto Alegre tem algumas escolas ainda, escolas especiais, né, e aí de município, e tem ali uma diversidade de questões que geram, assim, não mais deficiências físicas, né, mas a questão da saúde mental, e aí eu acho que cabe também a gente buscar, já que a Vânia trouxe alguma questão ali do autismo, mas não só autismo, né, algumas outras questões que aproximam muito daquilo que, eu não quero ser pejorativo, mas a ideia de uma psicopatologia, que todos nós temos, a psicopatologia da nossa vida cotidiana, né, mas a escola especial, assim, essa que está ligada a órgãos governamentais, a escola estadual, a escola municipal, ela acolhe muito mais do que uma situação de ensino e aprendizagem. E isso, para mim, é um grande desafio, já que a gente está falando de desafio na educação, né, e na educação especial desse nível, assim, que muitas vezes aquele relato que a Ali falou, né, de se preocupar com tantas outras comorbidades, que o essencial ali da questão que era para se dar conta, que era a alfabetização, a questão da educação, acaba transitando para outras escutas, né? Então, como vocês foram falando, eu acho que tem muito que se escutar aí do ponto de vista do professor da escola especial, quem é esse sujeito, né? O que fez com que ele milite nessa causa. Uma coisa, para mim, realmente muito intrigante, inquietante, né? E como a gente, enquanto sociedade, falha no aporte de recursos para esses professores. Um segundo ente aí dessa escuta é óbvio, esse estudante com deficiência, esse aprendente, né? Ele está ali para aprender o quê? O que é relevante, o que faz sentido, de que maneira a gente pontua essa inclusão. E, claro, muito mais do que uma deficiência, né? As suas habilidades, muito bom escutar o Márcio falando da leitura, como ler a pessoa, né? Como reconhecer
acolher para depois programar algo a ser transmitido. Isso é fantástico. Mas também acho que, já se falou, né? Acho que pais, cuidadores, responsáveis, incansáveis, né, dessa causa, que realmente passam também por um trabalho de lidar com a estimulação. Então, quando a gente fala de estimulação precoce, quando tem um diagnóstico, o exemplo da Vânia é também muito importante, né? O pai, a mãe se culpam muitas vezes e às vezes ficam também demandando recursos e procurando ajuda em ambientes que realmente são muito poucos, né? A gente não tem, assim, instituições de referência em quantidade, temos em qualidade. Aqui a gente pode citar, já citou a Vânia, a PAI, a ACD, né, tantas outras, o próprio SENAC, SESC, universidades, né? Então, isso é uma coisa que a gente realmente precisa se debruçar e promover, que se fale muito mais sobre isso. Por último, eu só queria ainda trazer essa questão das realidades diferentes, dos níveis de ensino diferente, que está todo mundo reunido aqui, né? Pensar numa experiência que eu tive em relação ao mercado de trabalho. Enquanto consultor, enquanto profissional de RH, eu percebi muitas vezes empresas com dificuldade de fazer esse acolhimento de profissionais que o SENAC, por exemplo, faz com um jovem aprendiz, mas não por uma falta de sensibilidade, por não saber lidar com preenchimento, entre aspas, de cotas. E muitas vezes percebi que empresas preenchiam as cotas, mas não sabiam o que fazer com as pessoas que estavam ali. E ainda tinha uma situação muito peculiar, que havia, em alguns tipos de deficiência, uma dificuldade pela falta de estimulação, pela falta de inclusão, pela dificuldade de formação profissional, né, de jovens e adultos que estavam ali como candidatos a preenchimento de cotas. E aí as empresas começam a perceber que existe um outro trabalho a ser feito, que pode ser pela estimulação de projetos que acolham, que desenvolvam e que façam isso. Então, há um movimento aí que a gente pode, sim, estar dialogando e de forma muito rica. Não vou falar mais para não tomar conta do... Show de bola, César. Pessoal, está se aproximando da primeira hora aqui da live, pretensão que a gente fique 1h30. Deixa eu fazer um comentário para a gente ir para a segunda parte. Ô Jacques, a Madi queria falar uma coisa. Por favor, Madi, fala. Infelizmente, a gente não conseguiu dar um sinal para o César, né? Mas o César e a Vânia, né? Os dois comentando, assim, eu fiquei vendo, assim, fiquei meditando agora, né? Muito bom nas falas, né? Nas opiniões, nos sentimentos dele. E, realmente, eu me senti comovida com o que a Vânia falou, a empatia dela, eu senti, né? A empatia por ela também, nesse sentido, porque é parecido, só muda a deficiência, mas é igual. Assim, a gente vê as ansiedades, as necessidades, principalmente quando a gente é mãe mesmo, né, que nem eu, né? Então, é complicado, a gente se coloca no lugar mesmo, assim, a gente se vê como é que é a situação. Principalmente, imagina, eu conheço, tem um amigo meu que também ele é surdo, e além de ser surdo, ele é autista também. Então, como é que a gente vai lidar com essa deficiência, né? Imagina, já não é uma, é duas, né? Múltipla deficiência. Então, como é que vamos lidar? Que profissional a gente vai recorrer para isso, né? Vamos levar para o fono, porque ele não escuta, ele não faz língua de sinais, mas ele vê, ele visualiza bem, assim, ele faz... Então, podemos ter cursos de formações, professores necessitam disso, dessas formações,
também pessoas que têm deficiência física, também a gente, por exemplo, quem é deficiente, a gente não sabe que tem várias situações, né? E a gente, no momento que a gente começar a observar para fora, sair do nosso mundinho, a gente observar, a gente vai ver que existe muito disso. E a gente tem essas misturas de deficiências, a gente vê, mas a gente pode analisar. A gente vê que demora, mas eles progridem. Eles têm suas ansiedades e têm suas... Nossa, você vê que eles progridem, eles conseguem fazer, exercer suas próprias atividades, mas a gente precisa entender que necessidade é que eles querem, é que eles têm, e como a gente pode ajudar eles, como ele vai ajudar eles a desenvolver. E as ferramentas... Dimar, o teu som está travando. Pede para a Madeleine só esperar um pouquinho, vamos só testar um pouquinho. Só fala para nós aí se melhorou agora. Não. Melhorou? Tá bom o som? Ah, agora sim. Não, tá ruim? Só volta um pouquinho nas palavras dela para concluir, porque cortou ali. Tá. Então, então a Madi estava falando da família, das necessidades dela, tá? Que ela viu como é que era a necessidade das pessoas que têm várias deficiências, mas mesmo assim ela se coloca no lugar das pessoas. Porque ali ela tem uma filha ouvinte. A falando dessa situação que ela se comparece bem com as necessidades de outras pessoas que têm deficiência. Por exemplo, da escola para casa, escola, qual a relação que eles vão ter, né? Essa relação, o ensinamento vai ser como? Os pais vão ter que estar de acordo, que nem a Vânia falou, tem que estar de acordo com os ensinamentos da escola. Porque eles não podem abandonar o que estão aprendendo na escola e os pais depois fazerem tudo, resolver fazer do seu próprio jeito. Não, eles estudaram, eles estão qualificados, eu tenho filho deficiente, mas eles são os profissionais, eles conhecem isso aí. Então nós temos que lhe dar essa oportunidade e reconhecer essa alfabetização que eles estão trazendo para o nosso filho. A gente vai dar lição de vida, mas a alfabetização vai vir da escola nessa parte. Então, meu filho é mais ou menos nessa parte. Então, imagina as pessoas do interior, então, que o acesso é bem mais limitado do que nós que estamos da capital. Como é que vai fazer essas partes? Então, eu tenho que trazer a realidade deles. Então, tem uma menina surda, por exemplo, que não tem contato com o pai. E aí, como é que vai ser? Na escola, vai pedir, que relação ela vai ter? Que aprendizado vai conseguir? Vai ser zero, podemos assim dizer. Então, nós devemos... Por exemplo, que o dela travou, desculpa. Desculpa que o dela travou aqui, para mim. Tá. Então, por exemplo, assim, está começando, a pessoa tem... No interior, né? Tem uma outra menina que estava começando a se alfabetizar com idade com 15 anos. Ela não conhecia palavras básicas, não conhecia nada. Começou a se alfabetizar, né? Imagina, com 15 anos. Oralizava um pouquinho, porque tentava mais fazer ela oralizar. Então, imagina, pegar dicionário para ler. É complicado. Mas a gente vê que a tecnologia ajuda. A gente vê que tem glossários. Então, tem palavras, exemplos a gente pode usar para dizer que aquela palavra tem algum significado para ela através de imagens. Assim vai a pessoa aprender. Essa parte é importante para o nosso desenvolvimento. É isso que eu fico pensando, que não interessa a deficiência, e sim que temos que romper esses paradigmas, temos que romper e seguir outros caminhos que levem as pessoas a entender, que nem no caso da Vânia com seu filho autista, que imagina sair de um lugar que é do lado da região metropolitana de Porto Alegre, foi para o interior e lá se achou, né? Então, pensar que o interior não tem suas coisas produtivas, tem sim. As pessoas conseguem crescer, fazer mais, visualizar, entender melhor as coisas e sair do seu próprio mundo. E ver que essas pessoas, que o mundo, ele é colorido. Só que a gente tem que saber como lidar com isso. E sabemos observar essas coisas. Então, foi um outro encontro. Então, a gente vai encontrando passo a passo. Então, a gente tem que analisar as coisas. É importante a gente unir. Né? Semos grupo, semos ouvinte, semos surdo, não interessa, vamos lá, né? Vamos estar juntos sempre, essa é a parte mais importante. Isso significa, né, o desafio vencer. A gente consegue, e através do quê? Da troca. A nossa troca, ela é excelente. E deixar essas metodologias antigas para trás, vamos ver o que tem para frente, vamos ver o que a gente pode fazer. Né? Deixar o preconceito de lado, botar para fora, chega desse negócio de preconceito. A gente sabe que existe preconceito, mas é coisa antiga, nós vamos deixar de lado. Né? Hoje,
Vamos ver, nós vivemos no século XXI, gente. Século XXI. A mente boa. A gente tem que ver a deficiência das pessoas. A deficiência das pessoas. Nós podemos ouvir, nós podemos ver, nós podemos fazer as coisas. Pensar, ela é ali, ela faz sinais, tá? Ter medo. Para que ter medo? Ela é surda, só está fazendo outra língua. Ou se a pessoa é autista, qual o problema se ele vê daquele jeito? Cada um tem o seu próprio jeito. Vamos lidar com as suas próprias deficiências, né? Vamos nos internalizar, vamos analisar as situações, né? Externalizar de uma forma mais correta. E, por exemplo, que nem as pessoas gritam, ele é mudinho. Que isso? Eu falo, eu grito. Eu até fiz uma apresentação que o professor Márcio viu, que eu até gritei para dizer, eu não sou muda. Né? Mudinha é planta, eu tenho voz, eu grito. Né? Então, é isso que a gente faz. As pessoas nos olham. As pessoas se assustam, pensam que surdo é mudo. Não, surdo é só surdo, não é mudo. Então, as deficiências, olha só, meu ouvido, né? Eu ouço também algumas coisas. Minha filha me chama, eu escuto, eu queria escutar cada vez mais, né? Mas não dá. Então, mas a gente ensina o que? A andar, vai tomar o banho, a gente esquecer, vai pro banho, vamos correr, vamos fazer, vamos lá. Então, a parte do grito, ela sabe, vai, não quer, grita também, assim, porque ela tem que saber que eu tenho voz, eu sou a mãe, tem que correr, tem que saber identificar as coisas. A Vânia deve ser a mesma coisa nesse sentido, lidar com a criança, não gritar porque eu sou surda, mas com ela tem um jeito, os métodos dela lidar com o próprio filho. Então são paralelos que a gente faz. Então, eu sou muda, eu não sou muda, eu sou surda, né? Eu só tenho a capacidade de escutar nesse momento impedida, mas não quer dizer que eu não possa falar, minha deficiência e tal. E as pessoas dizem, os deficientes são tadinhos. Nada de tadinho. Acabar com essa história de dizer, que são tadinhos, tem dó. Não, só temos deficiência, somos todos iguais. Apesar de termos algumas limitações, nós somos todos iguais. Não interessa se é uma escola inclusiva, se é uma escola regular, o que nós queremos é que todo mundo seja tratado de forma igual. É isso que eu acho a coisa mais importante, estarmos sempre juntos. Né? Abraço para todos. Então, ouvindo esse depoimento, assim, eu não sei nem, aqui, salva de palmas, né? Muito legal. Enfim, eu quero fazer um comentário aqui. O César falou, a academia, ela surge com uma proposta de levar uma educação extra-classe para o ensino regular. A gente fala tanto de inteligência artificial, a gente fala tanto de tecnologia, a gente fala de indústria 4.0, de motos voadoras, de carros, de tecnologia. Só que a educação especial, ela parece que nesse mundo, de alguma forma, parece que ela é colocada de lado. Em alguns momentos, gente. Claro que ouvindo vocês, até eu estou olhando por outra perspectiva, mas eu olho muito a realidade da escola, que a minha esposa é diretora. Quando a gente olha, às vezes, para o que vem do Estado em termos de orientação de educação, você tem que sair procurando onde é que fala da educação especial. Quando você olha para a Base Nacional Comum Curricular, você tem que catar onde é que está a educação especial ali. Quando você olha para os recursos da educação pública, dá uma dor muito grande. Então, a gente está aqui falando de tecnologia, César, a gente fala de mudança, a gente fala de inteligência artificial, de um mundo melhor, mas essa base, exatamente o que a Madeleine falou, desse mundo de pessoas com deficiência que estão na sociedade. Não é porque não é porque aumentou o número de deficientes, porque me parece que as pessoas estão tendo menos vergonha, estão indo mais às ruas, mas ainda há muito preconceito. A gente fala aqui numa estrutura de família, mas tem muitos desses jovens, dessas crianças, que são abandonadas, que ficam em lares, que ficam em abrigos, que são criados por avós, que sofrem abusos por conta da sua deficiência. Esse olhar, se nós temos... Aqui eu sei que tem algumas pessoas participando, nós temos um Estado, uma secretaria, um olhar... as políticas públicas da pessoa com deficiência têm que ser valorizadas, precisam ser valorizadas, para que histórias como essa que a gente escutou da Vânia, que a Madi está sendo, assim, uma bênção aqui, ouvi-la, ela estava ansiosa, nervosa, primeira live, e ela é uma porta-voz fantástica, assim como tantos outros. Antes estava a Vânia com o filho dela ali, precisa dar voz, né? Eu fui gerente de uma
grande organização no Estado, e por algum motivo, para cumprir cota, César, precisava cumprir cota, e as pessoas com deficiência mandavam para mim, porque eu acolhia todo mundo, eu trabalhava com todo mundo, tinha vários, eu tinha cegos, tinha cadeirante, tinha autismo, tinha deficiência mental, e olha, era de igual para igual, porque não, deficiência por deficiência eu tinha outros tantos deficientes de caráter, de atraso, de fofoca, de não trabalhar, de não entregar o resultado. Então, a gente tem que dar a voz. Então, em pleno século XXI, em plena indústria 4.0, vamos olhar para essa educação. Existe uma educação, existe pessoas, eu convido-os de Porto Alegre a vir conhecer, por exemplo, a Escola Especial Canto da Alegria, quando puder ir lá visitar, né? Mas ali em São Borja, nas instituições, vá visitar uma escola de educação especial, vá conhecer a realidade, vá ver quantos professores tem efetivamente lá, vá saber as dificuldades de um aluno, se tem 8 alunos numa sala com múltiplas deficiências, que um urina na calça, o outro faz não sei o quê, o outro faz não sei o quê, e o professor tem que trabalhar. Faz isso. É um desafio. Eu queria, para a gente dar sequência, a Nádia botou um texto bacana aqui, que eu acho que vale a pena todos lerem, tá? Então, li um texto que conta como Deus escolhe essa mãe especial. Entre a fala dele, Deus, com o anjo, esse anjo pergunta se a mãe terá paciência com essa criança. E Deus responde: eu não quero que ela tenha paciência. Ela irá afogar-se no mar da autopiedade e desespero. Logo que o choque passar, ela saberá lidar com a situação. Ela tem aquele forte sentimento de independência. Na pessoa da Vânia, vocês, mães especiais, são abençoadas e escolhidas, e cada um de vocês, com suas peculiaridades. Muito bacana esse texto, assim. Gente, 1h11 aqui, eu quero escutar agora a Alessandra, o Márcio e depois a Vânia, a gente tentar ser um pouquinho mais sucinto. Vamos lá, em termos de pandemia, com ensino remoto e tal, como é que está funcionando para este público de educação especial? Então, a Ali fala aqui um pouquinho como é que está sendo lá o processo da escola, depois o professor Márcio, eu queria ouvir a Vânia como mãe de um aluno, tá, Vânia? Então, Ali, por favor. Primeiro eu quero mandar um beijo ali para o Arthur, que a mãe dele está vendo a live lá da escola, a Nani, e para a Claudinha, que a Silvia também eu vi que estava ali fazendo alguns comentários. Nós lá na escola, né, a gente tentou fazer as atividades mandando via WhatsApp, por e-mail, buscando na escola atividades físicas mesmo, né, no papel. Só que assim, a gente sabe que a realidade... que a gente não teve o início do ano letivo esse ano, porque a nossa escola teve greve, então a gente iniciou no dia 13, e aí no dia 18 as aulas foram suspensas, então a gente teve 5 dias de aula com os alunos, né? 4 dias, né? E aí, então, que é muito difícil, né? Porque a gente precisa, no mínimo, de 1 mês de adaptação, os novos professores, com os novos alunos, para conhecer esse aluno. Então, para a gente poder fazer alguma coisa com um aluno que a gente não conhece, eram professores novos, com alunos novos, tinha alunos novos na escola, e mesmo os que não são novos, e que a professora nunca teve contato, é muito difícil. E a gente sabe também o que está acontecendo. O que a gente mais quer nesse momento é que nossos alunos estejam bem, né? Essa mudança de rotina, principalmente para os autistas, que eu acho que, assim, olha, 50% da nossa escola hoje em dia é com autismo, é muito difícil. Então, a gente também não tem como exigir essas atividades, né? As mães mandam vídeos para nós de coisas que elas estão fazendo. Às vezes elas ligam, né? Já teve algumas mães que me ligaram, eu tive que fazer um vídeo para os alunos, para que eles ouvissem da minha boca por que não estava tendo aula, né? O porquê que aquilo, alguns que, eu não quero fazer tema de casa, porque eles acham que aquelas atividades é tema de casa. Não é tema de casa, né? Então, todas essas coisas a gente acaba conversando com as mães,
tem situações bem... né, que a gente serve de ombro amigo também, né? Esses tempos teve uma mãe que me mandou algumas fotos que o menino estava se mordendo todo, né? Porque eles não conseguem entender. Tipo, a irmã pega a mochila para fazer a atividade da escola, o pegar a mochila para ele é ir para a escola. E aí vai para a porta, daí se morde porque ele quer ir para a escola, não é que é para fazer atividade, né? Então, não existe, por mais que tu mostre fotos, que tu mostre um vídeo, não tem esse entendimento. Então, eu acho que nesse período de pandemia, a gente está pedindo que elas façam que as mães, que eu digo, que nem a Vânia falou das mães, e é uma realidade da educação especial, inclusive na nossa escola, a gente tem a sala das mães, porque lá sei eu, acho que é 95% é as mães que levam na escola. Porque muitas vezes os pais dão no pé, o homem não aguenta a situação, né? E vão embora e deixam as mulheres com filho. Né? Então, e são elas, então é a sala das mães, elas que são as guerreiras, que levam todos os dias, que abraçam essa causa, né? E te digo que esses 5% de pais que são os que participam são umas mães, porque são, assim, excelentes, são os pais que mais ajudam na escola, né? Então, são bem a questão... Então, é isso, assim, nessa questão da pandemia, tá sendo difícil, a gente vê que também o regresso desses alunos não vai ser uma adaptação fácil, né? Porque como também teve essa função da greve, não sei, olha quantos meses esses alunos estão em casa, né? Então, é uma situação bem difícil, assim, a gente sabe que a adaptação não vai ser fácil, para os professores não está sendo fácil, porque a questão da educação especial é uma questão de afeto, de toque, a gente está acostumado a trabalhar, vamos brincar de roda, vamos pegar, vamos... E tu não tem como tu fazer isso no papel, ou mostrando um vídeo, uma historinha, sabe? Então, é uma questão, para nós está sendo um desafio, assim, muito grande, a gente sabe que tem professores que estão há 20 anos dando o mesmo tipo de aula, né? E agora não vão... as pessoas não sabiam nem mexer das coisas de mídia básica, assim, né? O Estado deu curso para os professores que a gente teve, o nosso grupo de WhatsApp estava explodindo, porque eram coisas que não se sabia mexer no sistema, né? Professores que o máximo que faziam era saber digitar suas avaliações no computador. Então, a gente não estava preparado para isso, mas eu acho que foi bom. Um choque de realidade, está na hora de todo mundo se mexer, fazer coisas novas, aprender coisas novas, né? Porque é isso que move a educação, da gente estar sempre fazendo coisas novas. Acho que a gente estava precisando, de repente, de uma sacudidela, assim, né? Nesse momento. Então, eu acho que para isso está sendo bom. Legal, legal. A gente tem aí os desafios. Lá também, uma estratégia que a escola adotou foi que, assim, o ensino remoto não necessariamente atende todos os alunos, então os professores organizam atividades físicas, né? E alguns pais, então, não sei se todos vão lá e buscam essas atividades, é isso, né? E tem atividades que, assim, são coisas que a gente trabalha dentro da escola, tipo atividades da vida diária. Hoje a atividade vai ser arrumar a cama, ajudar a arrumar a mesa, fazer coisa que eles adoram, que é as aulas de culinária. Então, a gente sugere algumas receitas. As mães dão um feedback bem legal, mesmo que não sejam as receitas, às vezes, que a gente sugere. Elas mesmo já mandam alguma coisa. E aí tem os grupos, porque não é dividido por séries a escola, e sim por níveis. Por esses níveis, a gente tem grupos fechados daí no Face, e ali elas também vão se comunicando, vão mandando foto dos alunos, como é que foi, como não foi, né? E é isso que também, porque a gente sabe, a gente manda uma variedade de atividades, as turmas não são homogêneas, então cada mãe vai ter que ver mais ou menos o que é para o seu filho, né? As atividades, e também se conseguiu, se não conseguiu, delas darem esse feedback para nós, né? Olha, o meu não gosta de pintar, ok, nós vamos fazer um outro tipo de atividade. O meu não gosta de massinha de modelar, então vamos fazer outra atividade, né? Então é isso que também tem essa interação, assim, delas também terem, conhecendo um pouco mais da criança, né? Perfeito, obrigado. Professor Márcio, por gentileza, gostaria de ouvir também um breve relato possível aí, como é que estão sendo os desafios aí do SENAC nesse período de pandemia com os alunos de inclusão, enfim.
E manda um oi para a Rayana, porque ela já pediu 4 vezes, tá? Sim, beijo, Rai. Eu estava lendo ali antes também. A Rai, depois eu quero falar dela também um pouquinho, que é interessante, que é bem dentro desse nosso assunto aqui. No Senac, na nossa escola, no Senac Comunidade, por ser contrato de trabalho dos jovens com as empresas, e as empresas matricularam eles nos cursos, né, que é bem uma parte teórica, mas ela é prática junto. As aulas não estão acontecendo, nós não estamos tendo aulas, né? Então os contratos de alguns jovens estão suspensos, como se fosse um efetivo numa empresa, né? Então, como diversas empresas aí estão passando por alguns reajustes, as empresas deles não é diferente também disso, eles são contratados, carteira assinada, então com isso as aulas estão suspensas, não está tendo nenhuma atividade, nem online, nem de nenhum tipo. O que aconteceu muito foi algumas ações voluntárias nossas de professores, de fazer algum vídeo, de fazer alguma interação, alguma coisa do tipo, porque temos contato com os alunos, né? Eles têm essa necessidade, seja de turma regular ou de inclusão. E aí algumas ações que a gente fez, foi um vídeo que a gente fez os professores, falando dessa questão toda, dizendo que vai passar e tal, motivacional, por surpresa ou não, assim, de quem a gente teve mais retorno foram dos alunos da inclusão. Foram desses alunos que retornaram para os seus docentes dizendo, né, a saudade, gravaram, a resposta deles foi em forma de vídeo também, gravando a sua mensagem que esse momento vai passar, que eles estão loucos que volte o momento do Senac, que eles estão com saudade dessa rotina que eles estavam tendo, dessa questão toda que a provocação diária deles é ir para o Senac, né, nesse sentido. Então, a experiência que eu tive neste momento, né, com a questão da atividade à distância que está tendo com a inclusão é essa. Porém, perto de mim eu tenho pessoas próximas, inclusive na minha família, que são professoras, né, do ensino inicial, que estão desenvolvendo atividades, estão com esse trabalho, e a gente conversa bastante nesse sentido, né, porque como é que estava sendo para mim, como é que era o meu olhar em relação a isso, como é que era o olhar dessa pessoa, e aí a gente conseguiu entender também que se a gente está sentindo falta, por que eles não vão estar sentindo falta? Né? É um lugar de todos, né? A gente acolhe todo mundo. E aí a Rai, né, ela foi minha aluna, né, minha e da Amanda, hoje ela é aluna de outro curso novamente, por outra pela mesma empresa, se eu não me engano, e ela foi a aluna do projeto que ganhou a Feira do Senac, né, em 2018. Então ela é uma aluna com deficiência, ela tem algumas questões, e ela foi uma aluna representante com uma liderança incrível, ela tem dificuldade na fala, ela tem uma inteligência incrível, ela me pautava em sala de aula, inclusive, né, e ela foi minha primeira aluna de inclusão, né, então ela está falando da Feira do Senac, né, que foi onde ela participou, então ela foi a minha primeira experiência, na verdade, com inclusão, e isso eu queria deixar dito aqui também, não sei se é o momento, mas a minha ida, né, que o César trouxe, quem é esse professor, né, quem é esse profissional que está em atividade na sala de aula, a minha formação é relações públicas. Eu tenho experiência na comunicação, trabalhando com marketing, com evento, com uma diversidade gigante de ação que quer tornar público alguma coisa, né? E aí eu fiz uma especialização em docência porque eu tinha essa necessidade do compartilhamento, né, de desenvolver e compartilhar aquilo que eu sei enquanto profissional. E aí eu fui parar eu já era do Senac, no marketing e tudo mais, então eu queria ser professor no próprio Senac. E aí, então, quando eu entrei na escola, eu entrei para dar aula em turma regular, né? Mas daí surgiu o desafio, a diretora, junto com a pedagoga, me chamaram, perguntando se eu não gostaria de, então, né, de fazer cursos, me desenvolver e tudo mais, para entrar em salas de inclusão também, né? Pela questão do meu perfil, daquele resultado que eu estava apresentando, identificou-se, então, essa oportunidade. Totalmente surpreso fiquei, porque, como eu digo para as minhas turmas, estão me ouvindo? Agora sim. Show. Então, eu sou uma pessoa extremamente agitada, né? Então, como é que eu ia me mostrar centrado nesse momento para reconhecer no outro algumas coisas para eu poder desenvolver meu trabalho? Né, e foi quando eu entrei na turma da Rai, junto com a professora Amanda Lepa, uma grande profissional nessa área também da inclusão, que é a minha referência também, foi onde eu consegui,
né, e identificando e entendendo quem eu sou naquele momento ali, né, qual é o meu papel de fato. Eu não posso, de fato, chegar executando o meu objetivo direto, que é o aprendizado, o conteúdo, a matéria que eu estou levando. Eu tenho que entender o que aquela pessoa veio buscar hoje. E aí, sim, através daquilo que ela está disponível e o coletivo depois disponível, eu consigo adequar aquilo que eu necessito colocar para a aprendizagem acontecer. Né? E através daí, então, segui pegando turmas. A turma da MAD foi uma primeira turma que eu peguei sozinho, né, para levar durante todo o curso, todo um ano e meio de atividade, como professor fixo no curso e tendo parcerias em alguns momentos. Foi o outro desafio, porque eu também não tinha dado aula para surdos ainda. Então, faz 2 anos atualmente que eu estou em contato com a inclusão, que é um mundo que está trazendo um momento de fala muito importante. E nesse momento que eu percebo, por conversar com a Madeleine, conversar com a Rai, esses dias a Rai me chamou no WhatsApp também para trocar ideia, para conversar, né, para fomentar alguma ideia, alguma coisa. Essas pessoas, nesse momento, elas estão sentindo muita falta, porém, são as que têm facilidade também para desenvolver alguma atividade, né, nesse momento que a gente está vivendo, e elas acabam nos ensinando, porque a Rai me traz isso, né, nas salas que a gente tem, que saudade disso, não dá para a gente pensar nisso, não dá para a gente pensar naquilo, né, então é isso que é o legal, assim, essas trocas. Então, o que eu percebo hoje que está acontecendo no momento que nós estamos de pandemia, é que a dificuldade da educação, ela não mudou, ela permanece com dificuldades diversas, porém mudou o ambiente, mudou o cenário, e aí a minha dificuldade hoje é através de ferramentas, é com as ferramentas, porque a questão daquilo que eu tenho de técnica e que eu tenho de conhecimento para compartilhar, aquilo está comigo, eu vou compartilhar. Agora, qual é a ferramenta que eu vou utilizar para compartilhar? E aí que está essa capacitação do profissional. E aquilo que a Vânia trouxe antes na questão da participação da família é extremamente importante mesmo, e nesse momento se faz também necessário o desenvolvimento das pessoas que acompanham, né, a pessoa com deficiência. Né? Se a pessoa que acompanha a pessoa com deficiência também não está se desenvolvendo no sentido de acompanhar esse momento, de compreender que precisa ter acesso, que precisa aprender a mexer na ferramenta junto com a pessoa que tá ali conduzindo a atividade. Né? Então, por isso que é legal quando a Alessandra traz que tem a sala das mães, né, esse compartilhamento da ideia. Isso, né, é interessante. Porque todas as vezes que a gente teve atividade, eu sempre escutei muito dos pais dos meus alunos, ou até mesmo de esposo de aluno, ou de esposa de alunos, né? Não, ele ou ela não é capaz. Tu não vai conseguir isso, né? Então, isso que é a dificuldade que eu encontro. E hoje eu penso, a pessoa está no próprio ambiente onde ela vive, onde ela mora, tendo a oportunidade de se desenvolver. Se a pessoa, que é a pessoa responsável por ela, pela essa pessoa com deficiência, não estiver com a cabeça e mente totalmente aberta de que, sim, no próprio ambiente pessoal dela é possível que a aprendizagem aconteça, nós não vamos ter nada em nenhum momento. Aquela dificuldade que a gente tinha na nossa porta da sala de aula, ela só está agora dentro da própria casa. Né? Então, é isso que a gente tem que tentar ter essa comunicação, assim. Então, o que eu sempre busquei muito, né, e hoje tenho até agora há pouco, antes de a gente entrar aqui, a pais falando comigo, né, perguntando algumas questões, perguntando se não dá para fazer alguma atividade, se não tem como enviar alguma coisa do tipo, né, nesse sentido, a gente entende essa necessidade, porém eu aviso, nesse momento não é nada oficial, não tem como nós fazermos uma atividade para o que o contrato que ele está fazendo parte não requer isso nesse momento, é Ministério do Trabalho, todas as questões. E aí, então, por isso que eu digo que a gente tem que, junto, educar e racionalizar a pessoa responsável pela pessoa com deficiência. Essa é a minha fala, assim, nesse momento. Muito legal, Márcio, muito legal. A ideia que a Alessandra trouxe também, né? É um momento do afeto também, né? A gente precisa ter o afeto, como o César fala, o afetar, né? Precisamos afetar para que o afeto ocorra e realmente a ansiedade se equilibre. Vânia, eu vou te pedir, a Vânia caiu um pouquinho ali na conexão, eu vou te pedir, Vânia, eu não quero cortar, a gente está chegando numa 1h30, que é normalmente o tempo que a gente faz a live, a gente pode um pouquinho mais, mas eu queria te pedir, assim, tu desse um resumo de como é que está sendo essa rotina do teu filho, tá?
e aí a gente encaminha para o Odimar e para a Madilene também os recados finais, o César, né? A gente vai fechando. A gente poderia ficar muito aqui, mas vamos encaminhando por aí. Deixa eu te ouvir, Vânia. Como a Ali falou ali, não é nada fácil mesmo, tá? Nós temos um pouco de facilidade aqui, eu e meu marido, porque o Isaac, o meu marido, ele também faz um trabalho voluntário na PAI, né, com as crianças especiais, ele dá aula de música, está se especializando agora em musicoterapia, então nós temos um pouco mais de habilidade para tratar com o nosso filho. Mas o meu filho autista, ele entende que estudos, mochila, caderno, é só na escola. Que em casa ele não precisa fazer nada, que ele não tem que fazer temas, ou seja, pegar a mochila para fazer alguma atividade é porque ele tem que ir para a escola. Em casa ele tem que descansar, olhar filme, brincar, fazer qualquer outra coisa. Então é bem complicado de fazer com que ele entenda que ele tem que fazer as atividades pedagógicas em casa. Mas, com tudo isso, a PAI criou grupos também de educação física, de atividade de estímulos, e eles dão essas atividades que a Ali falou mais caseiras, assim, por exemplo, vamos fazer um bolo, esses dias ele ajudou a avó a fazer pão, vamos trabalhar com atividades domésticas, é um desafio para ele algumas coisas, por exemplo, o simples fato de lavar as mãos, pegar a toalha, escovar os dentes. Ele tem 9 anos, mas ele tem dificuldade na motricidade fina e ele não consegue fazer algumas coisas. Então, isso nós estamos tentando quebrar em casa transpassar esses desafios pequenos, né? Que parecem, assim, aos olhos de outras pessoas, bem corriqueiros, mas para nós, o fato dele limpar as mãos e o rosto com a toalha, que ele pegou e fez isso, já é um baita de um passo. O fato dele comer com a mão dele já é uma baita de uma conquista. Então, a gente está tentando, nessas atividades domésticas, fazer com que ele faça as coisas em casa, porque as pedagógicas, com muita dificuldade, nós estamos tentando introduzir nele, mas é bem difícil mesmo, porque principalmente o autista, ele tem essa mentalidade bem rotineira, né? A hora de ir para a escola, é lá que ele faz os trabalhos escolares. Em casa, ele faz outras atividades, mas a gente está conseguindo. E essa é a maior dificuldade dos pais que eu vejo. Legal, obrigado, Vânia. Professor Odimar, eu queria sua mensagem aí, encaminhando um pouquinho, né? Como é que a gente pode concluir a sua parte aí? Bom, eu não tenho muito o que falar, na verdade, porque eu concordo com o que todo mundo está falando, né? Nessas partes, que esse é o momento que a gente está vivendo que é difícil, sim, mas essas ferramentas que a gente tem agora da internet, algumas ferramentas que a gente pode usar para o nosso próprio benefício, que a gente pode ler, tem alguns cursos que a gente está vendo que estão sendo gratuitos, então a gente tem que entreter a mente, se entreter um pouco, conversar e se unir cada vez mais com a família, né? Nesse caso. Esse é o meu recado. Legal. Para a Madi ali, vamos ouvir o que a Madi tem de recado para a gente concluindo aí. Então, por exemplo, nesse período que a gente está vivendo de pandemia, a gente sabe que não é fácil, né? Porque a gente tinha uma rotina de ir para a escola, das nossas atividades profissionais também. E agora, depois nós tínhamos as atividades, outras que seria o nosso dia a dia, normal, né? De bater papo, conversar, passear, sair. Só que agora isso mudou um pouco a nossa rotina, né? Mas mesmo assim, tendo a web, a gente pode criar nossas próprias rotinas, continuar com ela de uma forma diferente. Nós temos que inventar. Nós temos que se inventar todo dia, né? Então, por exemplo, na escola, na faculdade, eu faço essa parte da web tranquilamente, assim, o visual, eu aprendo, né? Então, fica lá, tem uma hora, lá, a gente tem uma hora de aula, praticamente, assim, que eu fico online, fico vendo, depois faço meus vídeos, minhas produções de vídeo e tal. É uma coisa normal. A gente sabe que tem os erros, que tem as conexões que caem, que nem hoje aqui a gente viu que às vezes caem as conexões. A gente via também o intérprete também caindo, que às vezes a gente tranca e tem essa dificuldade na parte da comunicação, principalmente visual no meu caso. A gente sabe que
tirando todas as dificuldades, a gente consegue fazer as coisas que tem que fazer para nossa atividade, para a gente não ficar sem nenhuma atividade, sem nenhuma coisa a fazer, que nem no caso da Vânia, trazendo atividades para a própria filha, para o filho dele, não ficar sozinho, trazer algumas coisas, criar as rotinas dele, que ele tinha na própria escola, tentar trazer para dentro da casa, que não é fácil. Então, isso a gente tem que lidar, não podemos ficar bitolados com a nossa função, dizer que a gente não é capaz, dá assim mesmo que a gente não consiga ter tudo aquilo que a gente deseja, mas nesse momento a gente consegue, meditando, aprofundando cada vez mais, e a família unida sempre. E parabéns também para o César, ali, que eu gostei, né? Parabéns para a Vânia, para o Márcio, né? Pelos trabalhos, pelo Jacques, pelas estratégias que cada um tem no seu próprio campo, né? Essa live que a gente está fazendo também, queria agradecer também, que foi muito bom, que nos estimula, nosso raciocínio, as dicas que cada um deu de como fazer, e as transformações de cada um. Saber que não é fácil ser mãe, ser professora, né? Cuidar do filho. A gente sabe que todo mundo, e escolas fechadas, a gente sabe que não é fácil, porque todo mundo tem que trabalhar, então a gente fica em dúvida o que quer, principalmente eu, no meu caso, ainda falar, eu surdo, como é que eu vou fazer? Tá? Vou levar para a escola, não tem como escola, não tem creche, não tem... Então eu fico treinando com ela em casa, oralizando para ela tentar copiar, ver o que ela está entendendo, ver copiar, se ela está entendendo a minha voz. Porque eu digo, eu sou surda, eu não sou muda, então eu falo isso com ela, fica tentando. E vamos experimentando, são coisas que vai criar comunicação. A minha filha fica nervosa, não quer fazer as coisas. Eu não quero, fica com raiva. Não, vamos lá, vamos acostumar, vamos treinar, vamos ver. Porque é o que tu fazia na escola, tu vai fazer aqui em casa também. Então, tu quer ver televisão, tu quer ver YouTube, tu quer ver desenho, quer ver? Vamos, pode ver, mas primeiro vamos estudar, vamos analisar. Fica lá, tem papo de criança mesmo, a gente sabe disso, mas o que eu estou aprendendo bastante é ter paciência, né? Paciência é uma coisa que está nos ensinando bastante, né? Essa parte. Imagina, vamos estar vendo que sabe, no próximo ano ela vai estar na escola, vamos se comunicar melhor também. São os desafios que a gente tem, principalmente eu como mãe, nesse momento que a gente está vivendo. E ela sabe que a minha filha sabe língua de sinais, ela também escreve comigo, mas a gente consegue se comunicar bem, a gente consegue viver, e vamos que vamos, né? Nesse momento que a gente está vendo. E agora os grupos de professores ficam vendo as filmagens que eu faço da nossa comunicação, né? E familiar, e eles ficam analisando, que legal, o que está acontecendo e tal. E fica vendo os nossos vídeos, porque a gente precisa ter esse momento dentro da escola, também na faculdade, essa troca. E isso é um aprendizado que a gente está tendo. É uma caminhada nova, a gente senta, a gente come, é uma coisa bem divertida, colorida, e vamos trabalhar. E depois que a gente voltar, levar uma vida, a rotina normal voltar de novo, a gente sabe que não vai ser tão fácil, né, levar a mesma rotina. Mas, quem sabe, esse momento não é de fortalecimento, de a gente crescer, de esses resumos que a gente está tendo na nossa vida, nesse momento é de a gente pensar, meditar, que é a coisa mais importante que tem. Que nem essas coisas que a Vânia, os comentários da Vânia, o sentimento dela, isso aí serviu muito para mim, para o meu entendimento, que com certeza eu vou levar. E parabéns para ti como mãe, e nós mães somos poderosas, somos fortes. Parabéns. Osimar, qual é a idade do... não sei se é filho ou filha dela. Tá com 5, vai fazer 6. Vai fazer 6. Legal, legal. Tá bom. César, as tuas considerações, por favor, desbloqueia o teu... Bem, olha, estão ouvindo aí? Sim. Eu parei e cortou vocês, mas olha só, tem duas coisas que eu quero comentar aqui que eu acho que aprendi com vocês hoje, já é uma coisa de retomar mesmo. Primeira coisa é que a pessoa com deficiência ela não quer ser tratada como um coitadinho. Isso é bom tomar assim nas orelhas, né? E criar de vez dispositivos que incluam verdadeiramente as pessoas, sem considerá-las coitadinhas, deficientes físicas, deficientes mentais. A gente tem uma coisa assim. Mas num outro lado, que eu acho que é importante a gente também atentar, é que dependendo do nível, dependendo da patologia, dependendo dos limites, dependendo da proposta de inclusão,
Às vezes as pequenas coisas são grandes coisas. Fazer uma coisinha, amarrar um cadarço de um sapato, e apertar, comunicar, ser carinhoso, e até conseguir dizer, como a Vânia traz no exemplo do Isaac, né? Que lugar de estudar é na escola, e que em casa é lugar de brincar. Isso também nos ensina, de alguma maneira, porque agora, nesse momento de pandemia, a gente está aqui num pandemônio, né? Querendo dar conta de muitas coisas sem se preocupar, às vezes, né? Não quero generalizar, mas é uma oportunidade da gente resgatar esse simples, de aprender com essas pequenas coisas que são fundamentais na nossa vida. Depois a gente vai se preocupar com aspiracional. Tem um tempo, me parece que um tempo das coisas, um tempo para aprendizagem, que é um tempo de cada um. Claro que a gente vai estimular, que a gente está atento, e esse olhar atento precisa ser compartilhado. E é compartilhando essa noite, ter passado essa hora e 40 minutos com vocês, é fantástico, né? Espero que a gente possa contar com vocês, com a presença de vocês, dentro da academia. A Academia Mentes Saudáveis está aberta para ser uma comunidade de pessoas que está aí dialogando, fazendo mais, inspirando mais, para que a gente, com as pequenas coisas, faça realmente um mundo melhor. Muito obrigado, pessoal, por hoje, pelas aprendizagens. A gente deve seguir, né, Jacques? Mas estou aí, tá? Muito obrigado. Certo. Pessoal, então, em nome da Academia Mentes Saudáveis, agradecer a participação de todos. A gente teve picos aqui. Nós somos pequenos, como eu digo, né? Mas a gente teve picos aqui de 40 e poucas pessoas ao mesmo tempo assistindo, uma média de 28 a 30 e poucas pessoas, mas vai tranquilamente essa live passar das 1.500, 1.800 visualizações que a gente teve na anterior. Ela fica salva aqui na página. Se vocês quiserem depois compartilhar para outras pessoas, vocês podem compartilhar, porque ela fica salva. Dizer também que o nosso projeto é de desenvolver essa educação. A gente está com algumas propostas também aí de metodologias ativas para os professores. Ontem nós fizemos uma também, né, César, com o pessoal que foi bem bacana na questão das competências. E quando eu penso BNCC e competências, não adianta, eu comecei a remeter à educação especial, porque mais do que a educação formal ou regular, ou a alfabetização da educação especial, ela é, por natureza, uma educação de competências para a vida, junto com a família, né? Então, quando o professor Márcio fala, inclusive, que ele teve que se preparar e entender as necessidades, é o que a gente defende na educação regular, Márcio. Todo professor deveria conversar e entender as demandas do seu aluno para poder dar aquela atenção na educação, no ensino regular. 1 a 1, então, né? Oi? 1 a 1, Oi? Né? 1 a 1. Exato. Conversa 1 a 1 para poder entender o todo, né? Porque é nessa diversidade que a gente promove a unidade. Então, permaneçam, aqueles que gostaram, podem curtir a nossa página da Academia Mentes Saudáveis ali no Facebook, nos seguir no Instagram, Mentes Audazes, depois a gente deixa anotado. A Nádia teve que sair, então, para concluir, a Nádia estava assistindo, a Nádia, ela é a coordenadora do projeto Educar para Inovar, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a Nádia lançou ali algumas coisas, foi bacana, parece que a gente consegue abrir daqui a pouco um caminho interessante aí para envolver o processo. Agradeço muito ali a Liliane Valls, né, a nossa diretora do Senac Comunidades, que está aí presente, é uma batalhadora também do Senac Comunidade. Eles têm mais de 1.000 alunos na aprendizagem, é um negócio fantástico. Quem não conhece, por favor, conheça. Se você trabalha com empresa, ou empresário, vale a pena.
Eu quero botar aqui as últimas aqui também da Sandra, obrigado a todos vocês, a Ana Marieta, e eu quero ler o texto que a Nádia botou antes, só que o texto é enorme. Eu vou tentar ler sem embargar a voz, porque quem me conhece sabe que eu acabo me emocionando um pouquinho, tá? Então vamos lá. Mães especiais. Como Deus escolhe as mães especiais? Uma vez vi Deus pairar sobre a terra, escolhendo seu instrumento de propagação com muito carinho. Enquanto escolhia, instruía um anjo a tomar nota num livro. Ao olhar para determinada mulher, olha para o anjo e diz: dê a essa mãe uma criança com limitações. O anjo, cheio de curiosidade, pergunta: por que, Senhor? Ela é tão alegre. Exatamente por isso, diz ele. Como poderia eu dar uma criança a uma mãe que não sabe o valor de um sorriso? Seria muito cruel. Mas será que ela vai ter paciência? Eu não quero que ela tenha muita paciência, disse Deus, porque ela iria afogar-se no mar da autopiedade e desespero. Logo que o choque passar, ela saberá como conduzir a situação. Estive hoje a observá-la. Ela tem aquele forte sentimento de independência. O anjo reagiu. Mas ela terá que ensinar a criança a viver no seu mundo, e não será fácil. Além do mais, Senhor, acho que ela nem acredita muito na sua existência. Deus sorriu e disse: não tem importância, eu acredito nela. Afinal, fui eu quem a criei, e eu posso dar um toque nisso. Ela é perfeita, possui o egoísmo no ponto certo. O anjo engasgou-se. Egoísmo? Isso por acaso é virtude? Deus acenou que sim e acrescentou: se ela não conseguir separar-se da criança de vez em quando, não sobreviverá. Sim, essa é uma mulher que abençoarei com uma criança menos perfeita. Ela ainda não faz ideia, mas será também muito invejada. Ela nunca irá admitir uma palavra não dita, nunca considerará um passo como uma coisa comum. Quando sua criança disser mãe pela primeira vez, ela saberá que presenciou um milagre. Aí saberá da minha existência. Eu vou permitir ver claramente coisas como ignorância, crueldade, preconceito, e a ajudarei a superar tudo isto. Eu estarei ao seu lado a cada minuto, porque ela estará trabalhando comigo. Bom, disse o anjo, e quem o Senhor está a pensar para mandar como seu anjo da guarda? Deus sorriu e disse: dê-lhe um espelho, é o suficiente. Independente de questões religiosas e tal, é bacana, né? A gente poder ter uma mensagem dessa, de que mães de crianças especiais são anjo da guarda dos seus filhos, né? E os professores também. Muito obrigado, até a próxima. A gente passou um pouquinho, agradeço demais. Valeu, pessoal. Sucesso, uma boa noite. E como eu termino com todas as lives, que esta pandemia nos ensine alguma coisa. Porque se a gente não aprender nada, de nada adiantou. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.